Fala galera, ligadinha aqui nos fatos rápidos rubro-negros. E o Mengão tá embalado, hein? Nosso Mengão tá com tudo. 27 jogos de invencibilidade. Tomara que continue mantendo. Mas como chegou a isso? Veja a análise no canal. Não esqueça de seguir, compartilhar e curtir. E ativa o sininho para as novas notificações. Aqui você vai sempre saber de tudo do Mengão. Vamos lá? Agora falando do Flamengo, hein? Porque fora de casa, o Flamengo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro contra o Vitória. A gente acabou de mostrar aí o Carpini sendo expulso. Depois do empate contra o Internacional na estreia, o Flamengo venceu o Vitória lá no Barradão por 2-1. Arrascaeta e Bruno Henrique foram os autores dos gols da equipe rubro-negra. O Flamengo, que na temporada atingiu o seu 16º jogo de invencibilidade. E quando a gente fala do Flamengo do Felipe Luiz agora com 27 partidas de invencibilidade, está a 2 jogos da marca do JJ, do Jorge Jesus, que tem 29 jogos de invencibilidade pelo Flamengo. Trabalho impecável do Felipe Luiz. E ontem o Flamengo com algumas novidades. Flamengo com o Gerson de volta, com a Arrascaeta, enfim, jogadores que não atuaram na Venezuela ontem voltaram à equipe. Tem a reclamação dos torcedores rubro-negros sobre a falta de pontaria, que não é de hoje, não vem de hoje, convenhamos. Mas o Flamengo venceu o seu leão, Vampeta, venceu o Vitória lá em Salvador. Eu assisti o jogo, né, Pedro? O Flamengo poderia ter saído no primeiro tempo com uns 3-0, né? Bola na trave, cabeçada do Everton Cebolinha para fora, Gerson também. Quer dizer, fez um primeiro tempo muito bom o Flamengo, não abriu para cá. O Vitória, a gente sabe, né, do poder aquisitivo e tudo, a diferença é muito grande, né? Mas o Flamengo ganhou por 2-1, poderia ter feito mais. Saiu com a cavalaria toda. Se você pegar o time do Flamengo, eu acho que o único titular que é o Pedro, que não estava, né? Que aí não seria o Juninho, seria o Pedro. Mas o time titular todinho do Flamengo jogando, acho que vai ser esse time titular base do Flamengo quando o Pedro voltar, sem o Juninho. O Vitória no segundo tempo equiparou, tomou um gol ali no finalzinho do Bruno Henrique, né? Mas o Flamengo jogou bem, fez um primeiro tempo muito bom, perdendo muito gol. É um time que vai ser. O time vai ser batido na temporada, viu? Principalmente pelo plantel. O Pedro já está voltando. Provavelmente já vai ser relacionado aí daqui a uma semana. No jogo de ontem, o Mauro até trouxe a informação que tinha uma expectativa nos bastidores de que o Pedro pudesse ficar ontem, pelo menos no banco de reservas. Está prestes a voltar. E o Vitória chegando reforços aí, eu acho que o Vitória vai brigar de novo para o nosso americano. O Vitória tem time para não poder cair. Olhando os plantéis que eu estou vendo agora, começando na segunda rodada, né? Tá tudo ainda ali, 2 jogos, pegou o Flamengo, Juventude, né? O Flamengo ali com 4 pontos, a diferença de saldo de gol pro Corinthians. Mas tá tudo muito cedo ainda para fazer uma análise em relação ao Vitória. O Flamengo não, o Flamengo vai brigar por título mesmo, né? Em todas as competições. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui da vitória do Flamengo fora de casa contra o Vitória lá em Salvador, no Barradão. 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória. E a gente comentava aqui sobre a falta de pontaria desse Flamengo, que tem sido tema de debate entre os torcedores rubro-negros. No jogo de ontem, Flamengo 14 finalizações contra 5 do Vitória, obrigou o goleirão do Vitória a fazer 5 defesas, o Lucas Arcanjo, o time do Flamengo. E os torcedores comentando essa falta de pontaria. No jogo contra o Deportivo Táchira, se falou sobre a criação do Flamengo, setor de meio de campo, mas ali Flamengo desfalcado, sem Gerson, sem Arrascaeta, eles fazem muita falta. E ontem o tema foi a falta de pontaria sem o Wesley também no jogo contra o Deportivo Táchira. E ontem se comentou, né, sobre essa falta de pontaria do Flamengo, que parece não ser um problema de agora, né? Um problema que surgiu ontem. Já há muito tempo, né, o Flamengo sofre com essa falta de pontaria que poderia trazer mais tranquilidade ao Flamengo em alguns jogos, como o de ontem. Estava ganhando por 1-0, poderia estar ganhando por 2-3, só que aí sofreu o gol de empate. E o torcedor questiona, né, essa falta de pontaria rubro-negra, Mauro Betting. Pois é... preocupante mesmo é você não criar oportunidades. O Flamengo as fez, como destacou o Vampeta. O primeiro tempo já podia ter definido, o segundo tempo define. E eu queria enaltecer de novo um dos caras que eu
não só no futebol de hoje, mas no futebol de sempre. É um dos maiores estrangeiros da história do futebol brasileiro, que é o Arrascaeta. Como joga, como foi campeão, como jogou pelo Cruzeiro e desde 19 o que faz pelo Flamengo, e vivia ou ainda vive a sua pior fase no Flamengo com uma série de circunstâncias, idade, condições físicas e tal, e também concorrência extremamente qualificada em quantidade, por óbvio, e qualidade. Mas no lance do gol, ele rouba a bola como se fosse um volante e bate como se fosse um Arrascaeta, né? De bico, e de novo, que é das tantas bobagens que a gente fala. Pô, o cara chutou de bico. Sim, só citar 2 lances de Copa do Mundo. Do tetra do Romário contra a Suécia em Detroit e da semifinal da Copa de 2002, o Ronaldo contra a Turquia, né? Só faz gol de bico quem sabe, né? E o Arrascaeta sabe e muito, né? Ele rouba a bola e vai e faz um golaço contra o Vitória. O Vitória empata, no lance até diria fortuito, era para estar uns 2 ou 3 Flamengo, o Vitória empata. Seria um momento complicado, não fosse o Flamengo colocar em campo de novo esse jogador também extraordinário para decidir, que é o Bruno Henrique. Pelo lado ou por dentro, como estava, para fazer o gol da vitória justíssima do Flamengo, e apertada pelo que foi. E já havia sido assim na estreia no Maracanã no sábado, contra um dos candidatos ao título, que é o Internacional, com um trabalho bárbaro, mais um do Roger Machado. Naquele primeiro tempo o Inter foi até melhor. O Flamengo no segundo tempo já podia ter vencido um excelente adversário como o Colorado, e ontem podia ter vencido com muito mais tranquilidade. Não causa espécie. É o Flamengo que vai lutar pelo título brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Se vai ganhar os 3, a gente evidentemente não sabe, até porque são 2 de natureza mais perigosa, porque é indefinível, com seus torneios de mata-mata, mas no brasileiro, para mim, é o favorito Flamengo, pelo nível de disputa, pela qualidade do Felipe Luiz, que tem, de fato, além desses 27 jogos de invencibilidade, só perdeu no ano passado no brasileiro Fla-Flu, perdão, deve ser um pilhado aqui, mas o Felipe, de novo, tem mais títulos do que derrotas na carreira, né? Já pelo Flamengo, sem contar os do Sub-17, o Mundial Sub-20 em agosto do ano passado, pelo Flamengo contra o Olympiacos. É isso aí. O Felipe, claro, vai chegar um momento que ele vai ter, óbvio, mais derrotas do que vitórias, mas é um excelente trabalho com o time, com o elenco, sem o Brás, que é ótimo, sem o Landim, que é ótimo, sem o Danche de Abranches, que é ótimo, com o Boto, que é muito bom. O Papo é da mesma linha, mas enfim, o Boto faz um trabalho legal até de cerco, de bloqueio, de blindagem, de vestiário, tá fazendo um excelente trabalho, como o do Felipe, e o potencial é esse. Até que não joga tão bem, ganha, e vai ser assim o ano do Flamengo. A gente fala aqui da falta de pontaria, o Pedro está voltando, talvez resolva essa falta de pontaria do Flamengo, que cria muitas oportunidades, como eu passei aqui os números. Bruno Prado, é um time muito sólido, mesmo assim o Flamengo é um time muito sólido, favorito nas competições que entra para disputar, seja Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo hoje é o favorito, o time do Felipe Luiz, 26 jogos, agora 27 jogos de invencibilidade. A marca do JJ é de 29, só prova o quão sólido é esse time do Flamengo, Bruno Prado. O time tá bem, vai disputar os títulos, só não pode achar que vai atropelar todo mundo, né? Que aí fala, só ganhou de 1-0 do Tátiras, foi 2-1 só contra o Vitória. É normal, não é assim, você vai chegar, vai atropelar, vai ganhar de todo mundo de qualquer jeito. Contra o Tátiras jogou mal. Vai ter jogo que vai jogar mal. Ontem não jogou mal, não. Ontem fez um bom jogo, foi melhor que o Vitória. Até poderia ter vencido com mais tranquilidade. Essa questão de perder gol é uma questão bem antiga do Flamengo, já de alguns anos. E o campeonato é assim mesmo. Não é fácil você ganhar jogos assim. Não é fácil ganhar do Vitória no Barradão. Não é fácil ganhar do Sport na Ilha do Retiro, ganhar do Juventude em Caxias. No Ceará, em Fortaleza. O Campeonato Brasileiro tem essa dificuldade. O ano passado, como foi Vitória e Flamengo? 2-1 Flamengo, um gol do Carlinhos pelo Flamengo no final do jogo. Então, nunca é um jogo fácil. Até agora, em 2 rodadas do Brasileiro, só o Palmeiras contra o Sport e o Flamengo contra o Vitória venceram fora de casa. São os favoritos. São, não à toa. Quem for disputar o título vai ter que ganhar esses jogos. Quem não for disputar, se você fizer a sua parte em casa, o Vitória mesmo, a princípio, primeiro somar ponto para não cair e depois tentar uma Sul-Americana, como foi ano passado. Qual é a chave do Vitória? Ganhar no Barradão. Vai conseguir alguns pontos fora, mas ele tem que ganhar no Barradão. Ele ia até ganhar no Flamengo. O ano passado ele perdeu no Barradão para o Palmeiras. Sim. Pro Flamengo. Pro Flamengo e pro São Paulo. Depois começou a bater em todo mundo. O Atlético goleou. Sim. Fez os pontos e tá lá, Sul-Americano. E essa é a chave do Vitória. Perder pro Flamengo em casa é normal, porque o Flamengo deve lutar pelo título. Se for lá o Palmeiras e ganhar, aí vai ter algum time que tá bem, talvez o Inter vá lá e ganhe, mas quando o Vitória recebeu o Juventude, ele tem que ganhar. Como ele perdeu em Caxias, tem que ganhar. Recebeu o Ceará, tem que ganhar. Recebeu o Bragantino, tem que ganhar. O Mirassol, tem que ganhar. Perdeu o ano passado do Botafogo também, que foi o campeão. Esse é o campeão, que também é um... Perdeu dos times que foram para a Libertadores.
É isso, mas são campeonatos diferentes, né? Então o Flamengo, ele vai brigar pelo título, ele tem que ir lá em Salvador e conseguir alguma coisa. Ele tem que vir aqui em Bragança, conseguir alguma coisa. Em Mirassol, mesma coisa. O Vitória não, o Vitória tem que ganhar em casa dos times, principalmente dos times do meio para baixo da tabela, já que são objetivos diferentes. E não será fácil. O Flamengo não ganhou fácil em Salvador, apesar de ter jogado melhor o tempo inteiro. E quando for em Caxias vai ser duro, quando for lá em Fortaleza com o Ceará vai ser duro, quando for no Recife vai ser duro, como foi pro Palmeiras. É só entender isso, que às vezes o que atrapalha o Flamengo é a megalomania, assim, de achar que o Flamengo tem que ganhar de 5-0 todos os jogos. E não vai ser assim. Ontem jogou bem e mesmo assim foi duro, foi 2-1, um gol já perto do final. Bora ouvir o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, a análise que ele fez dessa vitória do Mengão e, na sequência, números do Bruno Henrique, do Arrascaeta. Arrascaeta fez um gol, olha lá, Romário, Ronaldo, foi muito bem o Arrascaeta no jogo de ontem. Mas antes, o Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado, realmente nos dificultou talvez a chegada mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas a verdade é que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando e estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem. Quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui, esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Tá aí o Felipe Luiz, olha só, hein, dizendo que a vitória do Flamengo foi heróica no jogo de ontem, pela logística. O Flamengo passou quase 24 horas viajando, a viagem da Venezuela, viagem para Salvador, e dentro dessas circunstâncias todas, o Felipe Luiz escreveu essa vitória do Flamengo como heróica na partida de ontem. Somente a ida do Rio de Janeiro para a Venezuela, e a gente também contabilizando aqui a viagem de lá para Salvador, foram mais de 24 horas realmente em trânsito de avião, né, em deslocamentos de avião e ônibus por parte do Flamengo. Vampeta, Flamengo que conquista 3 pontos importantíssimos. Flamengo que começou empatando com o Internacional do Maracanã e agora vence o Vitória lá em Salvador. Então, o Bruno falou ali, né, 7 times com 4 pontos, né, a diferença de saldo de gols, por isso que o Corinthians está liderando junto com o Inter. Né, saldo positivo de 3, o Flamengo está com saldo positivo de 1. Né, uma equipe que vai estar brigando aí por tudo na temporada, pelo plantel que tem, né, ainda retornando o Pedro, né, praticamente quase todo mundo saindo do departamento médico, isso é importante também. Você ter o plantel que o Flamengo tem para brigar por tudo. O Felipe Luiz, quando assume, né, teve isso tudo, teve na base lá do Flamengo, foi campeão mundial, como o Mauro falou aqui. E é a equipe que vai brigar, né? Agora a vitória heróica, aí já é rasgaceira demais, né? Tem umas milonguinhas também, né? Cada treinador também tem que ir, né? Mas é heróico. É heróico. Heróico foi lá, os Vingadores, todo mundo se reuniu pra lutar com o Thanos. Pra destruir o Thanos. Aí não. Qual que é o seu super-herói favorito, Vampeta? Qual que é o super-herói que você mais gosta? Hulk. Ali é foda. Hulk do Atlético Mineiro. Porque você podia ter investido melhor no Hulk, lá na base, no Vitória. Também tem isso, né? Eu gosto do Homem-Aranha. Do Batman. Eu gosto do Homem-Aranha. Eu gosto do Batman. Então, todos eles se reuniram pra lutar com o Thanos. Agora, porra, o Flamengo botou a cavalaria toda pra pegar o Vitória heróica. A gente pode entrar no outro. Também faz parte do jogo. Que deu mal, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Meus jogadores, agora. Peraí. Porra, quer jogar só no Rio, São Paulo, Ponte Aérea? Pô, vai pra Venezuela, sabe que já tem as paradas. E pra vir, olhando o mapa, vem da Venezuela, se vem pra Salvador direto, não dá 3 horas.
Depois vamos fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo porque aqui. você sai da Venezuela, pega ali o mapa, você vem por cima ali do Amazonas, já cai no Nordeste, está em Salvador. A gente vai fazer o cálculo aqui. Pode calcular. Do Rio para lá, sim. Nesse Agora, trajeto. da Venezuela para Salvador é mais perto. E o Pedro tá para voltar. Assim, existe até expectativa antes da bola rolar que o Pedro pudesse ficar à disposição do Felipe Luiz para esse jogo no Barradão. Não aconteceu, então o retorno do Pedro deve acontecer na Libertadores. Uma viagem para Buenos Aires é 2 horas, né? Do Rio de Janeiro e de São Paulo para Buenos Aires. 2 horas e meia. 2 horas e meia, mais ou menos. Então, para não descansar o time, eu queria uma chave assim, ó, para não poder viajar. Que venha River, Boca e quem é outro ali? E o Racing. Ou é melhor pegar o Melgar, Deportivo Táchira e o GB São José lá de Oruro. Aquela cidade que você foi lá, né? Onde, irmão, né? Lá no teu lago. Juliaca, cara. Juliaca. Binacional. Então, qual é melhor para passar de chave? Essa viagem longa ou pegar os argentinos? Juliaca. Você viaja um pouquinho, mas É garantia de que vai passar, pô. não tem, né? Olha o estrago que o Racing tá fazendo aí. Tem um argentino. O Racing tá pegando o time brasileiro, sapecando todo mundo. Chegou lá no Castelão. O Fortaleza não havia perdido para argentino no Castelão. Não perdeu nem pro River. Ganhou do Boca por 4-2. Lá no passado. River também. Tá muito. Racing Se chegou a lá. Libertadores, a gente já comentou em alguns programas aqui, se a Libertadores fosse até o meio do ano, antes da janela europeia, o Racing era um dos grandes favoritos a conquista da Libertadores. Provavelmente vai ser desmontado Na Sul-Americana, ano passado, ele tirou o Atlético Paranaense, Corinthians e Cruzeiro na final, ganhou a Recopa do Botafogo e agora ganhou o Fortaleza na estreia da Libertadores. Tá muito bem o Racing, né? Agora falando aqui do Arrascaeta e do Bruno Henrique, hein? Foram os destaques dessa vitória. O Arrascaeta chegou a 76 gols pelo Flamengo, se tornou o segundo maior artilheiro gringo do rubro-negro. O uruguaio está apenas do argentino Doval, que tem 94 gols. Fala que era lindo, né? Que o Flávio Prado sempre falou, né? Mesmo, talvez um dos mais bonitos jogadores da história do futebol brasileiro. Flávio Prado falou? Evidentemente, estou falando do Doval, Belo, o Flávio não, né? O Bruno é uma evolução até na questão estética em relação à família Prado. Eu sou a evolução dos Bet, mas o Doval era muito bom. E nós temos aqui a arte, ó. O Doval tem 94 gols em 263 jogos. Arrascaeta, 76 gols em 304 jogos. Aí vem Benítez de Paraguaio, 75 gols em 114 jogos, também é uma marca expressiva, né, pela quantidade de jogos. O Pet, 57 gols em 198 jogos. E o Valido argentino 44 gols em 141 jogos. O Arrascaeta foi o que mais jogou também, né? 304 jogos. Mas de todos, o mais meia é o Arrascaeta. O Petkovic era um meia atacante, né? Os outros todos eram atacantes. O Doval também era um meia ponto de lança, tal, meia atacante. E o Valido, ele tem um gol célebre de título pro Flamengo. Ele estava com 41 graus e jogou e fez o gol de cabeça. Com 41 graus de febre. E o Arrascaeta, gol de biquinho, hein? Gol de bico, como citou aqui o Mauro Betti, golaço. E a gente tem aqui a palavra, as aspas, né, do Arrascaeta, porque é um gol que lembra, assim, Romário, um gol que lembra Ronaldo. E ele falou sobre isso logo após a vitória do Mengão lá em Salvador. Abre aspas para Arrascaeta. Primeiramente feliz por voltar a jogar, ajudar meus companheiros, um campo que sempre é difícil. Como o ano passado, também a gente teve que brigar muito para ganhar o jogo. E hoje foi a situação que acontece no jogo, a gente tem que decidir. Foi feliz nesse lance, feliz agora voltar para casa e pensar que quarta-feira tem mais um jogo importante. Às vezes, quando estou concentrado, fico vendo os goleadores. Ronaldo tem um gol bonito, mas eu já vi o Romário fazer muitos gols também de biquinho. Feliz por mais um gol bonito. Tá aí, portanto, a declaração do Arrascaeta. E tem o Felipe Luiz também. Tem o Felipe Luiz destacando aqui a partida feita pelo uruguaio, o gol de biquinho aí do Arrascaeta, que foi um golaço. Vou querer ouvir o Felipe Luiz e na sequência mais do Mauro Betting, do Bruno Prado e do Vampeta aqui no Bate Pronto. O Arrascaeta, poxa, fizemos um planejamento todo para ele de pré-temporada, né? Ele veio de uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso.
e com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante, mas ao mesmo tempo tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona, então tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante pra gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente, né? E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês do Bruno Henrique, eu disse sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto, né? Realmente ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam, e só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram dão o máximo, o melhor para o Flamengo e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Boa, tá aí o Felipe Luiz destacando a atuação do Bruno Henrique, do Arrascaeta. Odisseia. Se você acha que é exagero heróico, desculpa, Pedrinho, mas o Odisseia é um pouco demais. Ah, é um pouco demais? Eu amo o Felipe Luiz, defendo até pra seleção. Eu sei que se eu defender isso, o pessoal aqui não, pilhado, vai vir de onde ele estiver, me atacar. Vai ligar pra você. Mas o Odisseia é um pouco demais, né? Vai ligar pro Rodrigo Viga também. Ah, também, verdade. Vê que o Rodrigo Viga tá passando muito pano, hein? Comecei a conversar. Fazia tempo que eu não conversava com o Vigo, conversei com ele esses dias. Meu Deus, tá passando muito pano aí, tá passando muito pano pro Flamengo. Mas tá bom, o Flamengo tá numa fase excelente e o trabalho do Felipe Luiz é impecável. Bruno Prado, golaço do Arrascaeta, hein? Golaço do Arrascaeta, jogador importante, voltou pro Flamengo. O Flamengo sentiu muita falta do Arrascaeta, do Gerson, setor de meio de campo. Eu penso que o futebol, você ganha ou perde muito em função do setor de meio de campo. O Arrascaeta fez falta naquele jogo, agora voltou, marcou um golaço e foi importante para o Flamengo. Na Venezuela não jogaram nem Arrascaeta nem Gerson, né? E aí o Flamengo ficou com 4 atacantes e como eu falei depois do jogo ali, o Flamengo às vezes dá a impressão de que todo mundo é craque porque todo mundo é caro, e não é. Os diferentes são o Gerson, o Arrascaeta. O Arrascaeta não consegue hoje com a mesma regularidade porque tem muito problema muscular. Então ele fica fora, volta, aí quando recupera ele não está 100%, mas o Gerson sempre, e o Pedro, quando estava jogando também, é um cara diferente. O Bruno Henrique, em alguns momentos também já não é tão regular, também por problemas físicos, mas quando não tem esses jogadores, aí você tem que colocar todo mundo junto ali, Michael, Luiz Araújo, Cebolinha, aí já muda bastante, né, o nível do time. São jogadores úteis, assim, mas jogadores normais. Então, os que fazem diferença, os que são decisivos são esses, né? O Arrascaeta é um jogador capaz de fazer uma bela jogada, como fez no gol, e colocar o Flamengo em vantagem num jogo. Outros jogadores do elenco, que é um elenco caro, mas não são todos que têm essa capacidade. Então, o Arrascaeta, mesmo que hoje sem a mesma regularidade, ele ainda é um cara que decide jogos para o Flamengo e é importante para o time. É um cara que faz muita diferença. Siga, curta e compartilhe Fatos Novos Rubro-Negros.